glória ao nome santo do Senhor. Estamos num tempo, aleluia, bendito é o nome santo de Deus, difícil, glória ao nome santo de Deus. Mas aquele que venceu, o príncipe das trevas, amados irmãos, é o mesmo que prometeu estar conosco, e estando conosco, e mandando palavras como esta, muitos o desprezam, que nem a palavra da benção, a profecia do negócio, se vai dar certo ou se não vai. Glória ao nome santo do Senhor. Ousam vir buscar do Espírito Santo respostas que a própria palavra, aleluia, bendito é o nome do Senhor, já condena, mas ousam tentar a Deus. Glória ao nome do Senhor. Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Reflexões por Ma Oliver e Michael Oliveira. Pessoal, eu trouxe um trecho aqui da palavra pregada pelo ancião Simei de Araçoiaba da Serra. Ele pregou na Água Rasa recentemente. E eu gostaria de fazer uma análise com base nas palavras que ele pregou. Primeiro, quem foi que ensinou o povo a buscar a palavra no culto? Foram os próprios anciães. Eles disseram que era para buscar palavras referente a viajar, construir, reformar, casar, viajar, tudo que fosse fazer na sua vida, comprar, por exemplo, financiar alguma coisa, era para buscar primeiro a palavra. Foram eles que ensinaram. E agora o Simei, ele está distorcendo, ele está colocando que foi o povo que começou a ir buscar esses tipos de palavras nos cultos. Vamos continuar aqui com a palavra pregada pelo ancião Simei. O ministério, como o povo fez com Moisés no deserto, o mesmo Espírito não morre. Aqui ele começa a falar sobre a crítica a Moisés naquela época, né? Porque Moisés tirou o povo do Egito, só que o povo começou a passar fome. Eles começaram a criticar Moisés. Olha, nós pelo menos no Egito nós estávamos passando fome. E aí foi que Moisés, depois de tanto ser interrogado, Moisés começou ali a bater na rocha, maná descer do céu. Enfim, Deus começou a fazer obras na vida daquele povo, certo? E aí o ancião ele começa a falar sobre o interrogatório ao ministério, as críticas ao ministério, ou seja, se colocando no lugar de Moisés. E também se colocando no lugar de Deus. Observem aqui, olha só. Vamos lá. Agora. Discutiam com Moisés. Não aceitavam, aleluia, a palavra muitas vezes do Senhor. Aleluia, alamança, alamaia. Bendito é o Senhor. Mas eles estavam, na verdade, discutindo com Deus. Olha lá, aqui ó. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Eles, na verdade, estavam discutindo com Deus. Observem isso aqui, vamos lá. Alamança, alamaia. Aleluia. Se há falha nos homens, aleluia, sempre haverá. Aleluia, mas no Senhor há alguma falha? Igreja, aleluia, glória ao nome do Senhor. Em livros, aleluia, escritos, bendito é o nome do Senhor. N motivos para não ser, aleluia, crente, para não ser, bendito é o nome do Senhor, aleluia. Bendito nada usam o nome da congregação, mas na verdade são caídos da graça. Aqui eles dizem que as pessoas que fazem livros ou que estão fazendo conteúdos falando N motivos para não ser da congregação, essas pessoas que estão fazendo ou criticando são pessoas caídos da graça. Vamos continuar aqui com a fala do ancião. Que usam a liberdade dos homens, glória ao Senhor, para incomodar a liberdade de Cristo com a igreja. Será que Usam essas pessoas que estão fazendo conteúdos contra a doutrina, a regra da congregação, são pessoas, além de ser caídos da graça, usam a liberdade para ir contra a liberdade de Cristo. Ou seja, eles estão se colocando no lugar de Deus, de Moisés e de Jesus Cristo. Vamos continuar aqui com a fala do ancião. vamos permitir isto, amados irmãos? E aqui, um pequeno adendo, ele fala, nós vamos permitir isso, amados irmãos. Ou seja, ele está incitando o povo a combater essas pessoas. Ou seja, o próprio Deus não tem força de combater os críticos. Ele precisa de incitar as pessoas a combater o crítico. Vamos continuar aqui com a fala do ancião. Eu tenho liberdade com Deus. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Aí ele fala, eu tenho liberdade com Deus, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Ou seja, ele está colocando na cabeça das pessoas que as pessoas que estão ali dentro, elas têm liberdade com Deus e as outras pessoas que são caídos da graça não têm liberdade com Deus. Vamos continuar aqui com a fala do ancião. Essa liberdade
liberdade, amados irmãos, devia ser plena em cada um de nós. Aleluia. De quem é o culto? É do ancião que prega, que atende, porque você tem afinidade ou porque você gosta? É o Cristo que deu a vida pela tua alma. Quer ter liberdade com o ministério? Oferece jantar, oferece presente, oferece viagem. E a liberdade com Cristo? Aqui ele fala sobre a barganha que acontece aí por trás dos bastidores de vocês da Congregação Cristã no Brasil. Vocês que querem ter liberdade com o ministério, ou seja, quer ter alguma coisa a mais no meio da igreja ali, vocês oferecem jantar, vocês oferecem viagens. Ele está falando de vocês aí. Vocês que ficam aí limpando as botas dos anciães, ele está falando de vocês. Vamos continuar aqui com as falas do ancião. Eu prefiro ter a liberdade com Cristo. Porque se alguém me colocar em prisão, se alguém levar o meu terno, arrancar a Bíblia da minha mão, aleluia, aleluia, ou levar até, aleluia, bendito é o Senhor, o meu ministério, aquilo que está aqui dentro ninguém mexe. Você tem Cristo aí dentro do teu coração? Você tem liberdade com o Espírito de Cristo? Agora, observem bem o que ele vai falar aqui. Você tem liberdade com o Espírito de Jesus? Daquele Cristo, aleluia, ressuscitado, glória ao nome santo do Senhor, aleluia, Você tem esta liberdade, esta consciência, igreja, que está sendo depressiva outra vez. Essa igreja que está sendo perseguida outra vez. E ele coloca na consciência das pessoas assim, a se questionarem, você tem essa liberdade? E aí as pessoas vão começar a procurar dentro de si o que elas estão fazendo de errado, se elas estão criticando a doutrina da igreja, se elas estão criticando o ensinamento do ancião, se elas estão criticando ou opinando alguma coisa ali sobre melhoras na igreja, enfim. Elas começam a se auto-questionar, se auto-cobrar, porque o ancião coloca essa cobrança na mente delas. Vamos continuar aqui com as falas do ancião. E ninguém está percebendo, mas o Senhor está mandando esta bendita palavra. Aleluia. Ninguém está percebendo, mas o Senhor está mandando essa bendita palavra. Isso é uma forma também de uma tática de manipulação. Vamos continuar aqui. Aleluia, a palavra, bendito é o Senhor, é a luz que resplandece e desfaz as obras das trevas. Aleluia, se você quiser ficar na dureza do teu coração, ninguém vai te mandar sair daqui, ninguém vai te mandar para fora. Aleluia, mas a própria graça faz a seleção dos que vão ficar, dos que vão entrar no reino da glória do Pai. A própria graça, se você quiser ficar com a dureza do seu coração, fique. Ninguém vai te mandar embora daqui. Aí ele coloca essa frase. Mas depois ele desconstrói essa própria frase falando: ninguém vai te mandar embora daqui, mas a própria graça, ela faz a seleção natural. Então, o que ele quer colocar na cabeça das pessoas é que o próprio Deus, que lá atrás, ele falou que o ministério que recebe críticas é a mesma coisa que Moisés, é a mesma coisa que Jesus e é a mesma coisa que Deus. O próprio Deus, ele faz a seleção natural das pessoas ali, ou seja, o próprio ministério. Ele deixa isso muito claro. É só unir uma ponta com a outra e ser um pouco inteligente na análise, para você entender que é o próprio ministério que faz a manipulação e tira as pessoas de lá de dentro mesmo. Como o próprio ancião recentemente, no púlpito ele pregou: Deus não quer falar com defunto hoje aqui, né? Então vamos continuar aqui falando sobre esses trechos aqui, ó. Celestial. O mundo faz a seleção, a raça humana faz a seleção, a natureza faz a seleção. Vem-se os mais fortes, glória ao nome santo do Senhor. Aqui ele já diz que só vence os mais fortes, mas a própria Escritura diz que é para ter paciência com os mais fracos da fé. Mas ele diz que só vence os mais fortes. Vamos continuar aqui com as falas do ancião. Aleluia! E na graça, quem é que faz a seleção? Não é o ministério, não é o ancião! Mentira! Porque lá atrás ele falou que praticamente ele deixou muito claro que Deus é igual ao próprio ministério que está sendo criticado. Porque ele usa o exemplo de Moisés. E ele fala das críticas que Moisés estava recebendo e que estava fazendo críticas ao próprio Deus. Ou seja, se nós fazemos críticas ao ministério, nós estamos criticando o próprio Deus. E aqui ele desconstrói aquilo que ele falou lá atrás. Então vamos continuar aqui. Não é o irmão de 50 anos de batizado? E ninguém conheceu Luiz Francisco ou Miguel Espina? Quem faz a seleção é o Senhor!
Quem faz a seleção é o próprio Senhor. Mentiroso, porque está escrito na Escritura que Deus não faz acepção de pessoas. E está escrito nas Escrituras que Deus, ele não vê a aparência do homem. Mas esse homem, ele prega um falso evangelho, é um falso ensino, falando que Deus, ele faz a separação, aí colocando somente os mais fortes no reino dos céus, né? Vamos continuar aqui. E hoje o Senhor passa aqui na Água Rasa. Quem sabe o Senhor marcou uma noite, aleluia, não é para a seleção. O Senhor passa aqui na Água Rasa, ou seja, o Deus onisciente, onipresente, ele não estava na Água Rasa, ele só simplesmente passou. É um Deus falacioso e mentiroso. Ele passou somente para falar com aquele povo ali. Aí as pessoas que vão falar a favor da congregação, elas vão falar, não, é uma forma de linguagem. Não, ele falou, Deus passou aqui na Água Rasa. Vamos continuar aqui. Mas talvez uma pré-seleção, a despertar o povo que está dormindo, a renovar o conhecimento, aleluia, para que você possa estabelecer a sua liberdade com Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Sua liberdade com Deus é baseada no sacrifício de Cristo, não é baseado na palavra do ancião. Vamos continuar aqui. Meu irmãos, aleluia, e o Senhor manda esta gloriosa palavra. O apóstolo estava preocupado, irmãos, aleluia, e eles quebrassem a lamanaia. Bendito é o Senhor, o elo da comunhão do Espírito da graça, aleluia, na igreja da Galácia. Bendito é o Senhor, é profunda esta gloriosa palavra. E o Senhor está preocupado, amados irmãos. Bendito é o Senhor, a lamanaia, porque o povo anda inquieto. Glória ao nome santo do Senhor, aleluia, a lamanança, lamanaia. Bendito é o nome santo do Senhor. Vejam que Paulo não... E aqui ele fala uma outra mentira, ele fala que o Senhor está preocupado. Deus, ele não está preocupado com nada, porque a única coisa que ele tinha que fazer, ele fez, que foi a reconciliação do homem no sacrifício de Cristo. A minha graça te basta. Mas esse homem, ele fala que Deus está preocupado com alguma coisa. Ou seja, ele coloca medo naquelas pessoas. Vamos analisar aqui com base na lei. Tá? Com base na lei. O que a lei fala sobre essa pregação aqui? Vamos lá. Incitação à intolerância religiosa e à divisão. O discurso do ancião Simei supostamente parece incitar a intolerância religiosa, ao classificar que aqueles que fazem críticas ou discordam dos ensinamentos da CCB como caídos da graça, isso pode violar as leis brasileiras que proíbem a incitação ao ódio religioso e à discriminação religiosa. Ameaças veladas. O ancião menciona que o próprio Deus vai se encarregar de fazer a seleção natural dos fortes, assim como é feito na natureza, e vai eliminar os fracos. Isso pode supostamente ser interpretado como ameaças veladas, o que poderia ser considerado uma forma de assédio moral, contrariando as leis brasileiras que protegem contra o assédio. Possível uso da influência indevida. Ao mencionar que algumas pessoas oferecem viagens e jantares aos irmãos do ministério em troca de benefícios da igreja, o ancião pode supostamente estar insinuando o uso indevido de influência ou favorecimento dentro da igreja, o que pode ser contrário às leis que regem a organização religiosa e sua transparência. Ameaça de exclusão. O ancião menciona que ninguém vai tirar uma pessoa da igreja, mas sugere que Deus fará uma seleção natural. Isso poderia ser interpretado como uma ameaça de exclusão de membros da igreja, com base em suas crenças ou opiniões, o que poderia ser contrário às leis que garantem a liberdade religiosa e não discriminação. Uso de termos religiosos para manipulação. O discurso parece supostamente usar termos religiosos e espirituais para influenciar emocionalmente o público e promover a lealdade à igreja. Isso pode ser visto como uma forma de manipulação psicológica, que pode não estar em conformidade com as leis que protegem os direitos dos indivíduos. Lembrando que a interpretação, queridos, e a explicação das leis podem variar, e qualquer possível violação deve ser avaliada por um profissional ou autoridade. Agora nós vamos para a questão da psicologia, tá? O que uma pregação dessa pode causar no cérebro, na mente, no psicólogo da pessoa, enfim, no emocional da pessoa? Ansiedade e transtorno de estresse pós-traumático. O discurso do ancião inclui elementos de ameaça e exclusão, como a sugestão de que Deus fará uma seleção natural dos fortes e eliminará os fracos. Isso pode gerar uma ansiedade e medo nas pessoas, especialmente aquelas que têm predisposição a transtornos de ansiedade. Depressão. O discurso pode contribuir para a sensação de desesperança
e isolamento, especialmente entre aqueles que têm discordância às doutrinas da igreja ou que se sentem pressionados a se conformar com as normas estabelecidas. Isso pode levar a sintomas de depressão como tristeza persistente, perda de interesse nas atividades cotidianas e baixa autoestima. Culto à personalidade religiosa. Prestem bem atenção nisso. O enaltecimento dos anciães da CCB como ungidos de Deus e a ênfase na obediência sem questionamento pode contribuir para o desenvolvimento de uma dependência emocional e psicológica em relação à liderança da igreja. Isso pode se manifestar como um tipo de culto à personalidade, onde as opiniões e ensinamentos dos líderes são aceitos de forma acrítica, certo? Acima de tudo, né? O que se pode prejudicar para a autonomia e a saúde mental dos membros. É importante ressaltar que a saúde mental é influenciada por diversos fatores e o conteúdo religioso pode desempenhar um papel significativo, tá? Agora nós vamos para a Bíblia, que eles não gostam da Bíblia, eles falam que a Bíblia, sabe, estudar a Bíblia é nada, né? O amor e tolerância. Jesus enfatizou o amor ao próximo e a tolerância em relação às diferenças. No entanto, o discurso do ancião Simei parece promover uma atitude de exclusão e confronto em relação aos críticos, né? Em vez de incentivar o amor ao diálogo. O exemplo bíblico, amai-vos uns aos outros, João 13:34. Humildade e serviços. Jesus ensinou a humildade e os serviços aos outros com virtudes cristãs. O discurso que descreve os anciães como ungidos de Deus ou como anjos, que eles se intitulam aí nos tópicos e ensinamentos, e insinua que ninguém pode questioná-lo, pode contrariar um princípio da humildade e dos serviços. Olha só o que o apóstolo Paulo falou o que Jesus falou em 23 de Mateus 11. O maior entre vós seja vosso servo. Ele falou isso. Julgamento divino. O discurso do ancião menciona, aqui ó, vou colocar aqui para vocês, o discurso do ancião, ele menciona, aqui ó, trecho bíblico aqui em João 3,17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, para que o mundo fosse salvo por ele. Então aqui é o trecho em João 3,17, falado aqui pelo próprio Jesus Cristo, tá? Então, tá aqui, o discurso que esse ancião fez é intolerante, sim, é tanto quanto preconceituoso, e como o próprio ancião recentemente, que saiu da CCB há 12 anos atrás, que fundou aí a outra denominação evangélica, o Samuel Trevisan, ele veio a público e pediu perdão para a Irmandade, pediu perdão porque ele condenou por diversos anos a Irmandade. Os anciães da CCB deveriam ter a mesma humildade de vir a público e pedir perdão também por eles terem, durante 112 anos, 113 anos, terem lançado pessoas no inferno porque adulteraram e fornicaram. Sendo que, no particular, eles chegaram num consenso que adultério e fornicação não tira a salvação das pessoas. Então eles deveriam ter a vergonha de vir a público e de pedir perdão para a Irmandade, o porquê que durante centenas assim, décadas, eles tiraram a liberdade das pessoas, condenaram as pessoas no inferno e muitas pessoas tiraram sua própria vida. Quantas famílias foram destruídas pelas doutrinas da congregação cristã no Brasil. E hoje eles vêm a público falando que as pessoas estão criticando a doutrina da CCB. Vocês não curaram ninguém na pandemia, vocês não mostraram que o óleo de vocês serve para alguma coisa. Vocês quebraram várias regras, dogmas da congregação durante décadas que foram estabelecidas e que vocês falaram que era o Espírito Santo que estavam guiando vocês, mas vocês quebraram essas regras. Então isso mostra que o Deus de vocês é falso, é mentiroso, sim, e que vocês deveriam pedir perdão para o público por todas essas mentiras que vocês falaram durante décadas e décadas, e o povo foi seduzido pela mentira de vocês. Tá ok, anciães? Beijo no coração, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações, deixe também o seu comentário o que você achou desse vídeo. Beijo no coração, fique com Deus, até o próximo vídeo.